Terapeuta tântrico pode ficar nu durante a sessão? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E essa é uma dúvida muito comum. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que passaram com um terapeuta tântrico e houve nudez por parte do terapeuta. E a pessoa fica na dúvida, ela não entende como funciona uma sessão de massagem tântrica. Será que aquela nudez fazia parte ou não? E aí? Bom, eu sou formada em diversas escolas e dentro da escola que eu escolhi para trabalhar o método Devani-Choque, nesse método não existe nudez, tá? Durante o atendimento, o terapeuta está sempre de roupa. Porém, eu já fiz formação sim em uma outra escola onde havia a orientação de nudez. Essa orientação de nudez era em situações onde o interagente, nós chamamos as pessoas que nós atendemos de interagente, né? Então, onde o interagente já tivesse contextualizado em relação ao Tantra, já tivesse entendendo melhor, não tivesse indo diminuindo o Tantra para algo sexual, né? Durante as práticas de massagem tântrica, normalmente o terapeuta, antes de iniciar a massagem, ele faz uma prática de ativação de energia, uma meditação, uma respiração. Então, existem algumas práticas de meditações que nós fazemos sem roupa, em encontros, inclusive em grupo. Então, essa prática da nudez, ela faz parte de alguns grupos de Tantra, tá? Não todos, mas em alguns grupos essa prática ela existe. Porém, essa nudez, ela é num lugar muito do sagrado mesmo, do seu corpo sagrado. Assim como, por exemplo, a gente foi numa praia naturista, onde está todo mundo nu, a criança, o adulto, toda a família, e não tem uma conotação sexual, pejorativa, então é mais ou menos isso. A nudez é uma forma da gente se conectar com o nosso corpo, é algo sagrado, não tem um olhar mais sexual, tá? E dentro das práticas, como existem meditações que existe nudez, nessa escola específica que eu me formei, existia a sugestão de que a prática de meditação que antecede a massagem pudesse acontecer com nudez, desde que o interagente fosse uma pessoa que já tivesse contextualizado, estivesse buscando mesmo a questão energética e não estivesse sexualizando a experiência, né? Que conseguisse separar as coisas. Nesse caso, poderia, tá? Eu, Samagra, não me identifiquei com essa proposta. Então, é algo que eu não faria dentro de uma sessão de terapia tântrica. E daí, fica o X da questão, né? Por quê? Tem a questão que pode acontecer abusos em sessão de terapias tântricas. Só que esses abusos, eles podem acontecer com nudez ou sem nudez, tá? Eu mesma, logo no começo da minha experiência com Tantra, antes de eu me tornar terapeuta tântrica, primeiro eu tive um contato com a comuna Metamorfose, que eu fiquei um mês lá, recebi massagem sensorial, massagem sensitiva, fiz prática de meditação tântrica, mas não tinha recebido os outros níveis da massagem. Eu tinha curiosidade para saber como seria, né, esse toque. E daí eu encontrei um terapeuta que não era da rede Metamorfose, que é onde eu me formei, porém ele havia se formado com um outro professor que saiu de lá e criou a própria escola e replicava o método, né, que eu estava aprendendo. E daí eu falei, então quero experimentar. E ele cobrava um valor abaixo da média dos terapeutas. Então eu falei, vou experimentar. Fui, marquei a sessão com ele. O que aconteceu? Quando acabou a massagem, ele deitou do meu lado e começou a fazer carinho em mim. Eu achei muito estranho esse deitar do meu lado e fazer carinho, e eu perguntei se aquilo fazia parte, né, da terapia, do processo terapêutico. E ele respondeu assim pra mim, que ele estava sozinho, estava carente, sabe como é, né, que estava recém-divorciado, sabe como é. E daí eu entendi aquilo como segundas intenções, não como um processo terapêutico, sei lá, talvez, né, de deitar e fazer carinho,
que é uma coisa que eu não deito e faço carinho nas pessoas que eu atendo, mas na época eu ainda não era terapeuta, eu não sabia se aquilo fazia parte do contexto ou não. E pela resposta dele eu entendi que ali haviam segundas intenções, que se eu desse abertura, ele se aproveitaria da situação, né? Então, eu vejo isso como um abuso. Então, muitas vezes pode acontecer abusos sutis, né? Que se você não estiver atenta, você pode passar por uma experiência de abuso durante uma experiência de massagem tântrica, mesmo a pessoa estando com roupa, tá? Eu acho que a nudez, ela pode, dentro de um atendimento individual, pode dar mais abertura para esse tipo de situações acontecer. E não só a questão do abuso em si. Muitas pessoas, como elas não entendem muito bem qual que é o limite da experiência do massagem tântrica, elas podem ficar com essa dúvida, né, se o que aconteceu poderia ter acontecido ou não. Então eu já ouvi relato de uma pessoa que foi receber uma massagem tântrica e antes de iniciar, a pessoa fez uma meditação que normalmente é feita entre casais, que é a mulher sentar no colo do homem, né? E encaixando os corpos sem penetração, porém com o terapeuta despido, e ela despida sentando no colo dele. Então ela não sabia se aquilo fazia parte do Tantra ou não, né? E eu acho que é algo muito íntimo para uma experiência individual, para uma experiência terapêutica e para uma pessoa que é a primeira vez que está fazendo a experiência tântrica. Então, por isso que eu, nos meus atendimentos, não acredito que a nudez seja uma prática viável, tá? Porém, é como eu disse, existem escolas que são até sérias, né? E que colocam essa possibilidade da nudez. E o abuso, ele pode acontecer tanto com roupa quanto sem roupa. E também tem a questão da pessoa muitas vezes poder confundir, né? Às vezes você tá num processo que é certinho e a pessoa pode, por não saber quais são os limites, se sentir abusada durante a experiência. Por isso, eu como terapeuta, e eu recomendo todos os terapeutas que antes de iniciar a sessão, que explique tudo que vai acontecer durante, para que não tenha surpresas durante a massagem, né? Então, por exemplo, dentro do método que eu trabalho, são 4 níveis de massagem e só no 4º nível que tem o estímulo da parte interna, na mulher o ponto G, no homem o ponto P, na região anal. Então, se ela não está esperando um toque na parte interna da vagina e esse toque aparece do nada, ela pode se sentir invadida, abusada, desrespeitada, violada. Então é sempre importante que ela saiba o que vai acontecer. Se isso não foi acordado antes, é importante que isso não aconteça. Só pode acontecer aquilo que foi acordado antes da massagem, né? Inclusive, quando a gente vai avançando os níveis, a gente vai sempre trazendo o que vai acontecer e pedindo a autorização da pessoa para que ela esteja de acordo com tudo que está acontecendo, né? Então é importante ter esse diálogo antes da sessão, tá? A cada sessão explicar o que vai acontecer para que a pessoa esteja preparada e não tenha surpresas e não se sinta em momento algum invadida, desrespeitada, violada, porque ela pode, mesmo às vezes não sendo uma questão de abuso, ela pode se sentir, eu já ouvi situações assim, tá? Onde o terapeuta relatou que seguiu a técnica certinho, porém dentro do que é a técnica, a pessoa interpretou que aquilo poderia ser um abuso e aquilo gerou uma confusão. Então é isso, para fechar, nudez na sessão pode? Eu não faço e não recomendo, porém existem escolas sérias que recomendam, tá bom? O que eu recomendo para você, se você vai fazer uma massagem tântrica, é que você pergunte tudo que vai acontecer antes e que você converse com mais de um terapeuta, porque daí você vai entendendo como que é o método de trabalho e você vai entendendo aquele que você se identifica mais, aquele que faz mais sentido para você, ok? Bom, é isso.
Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo: meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!